Engraçado como ninguém nos ensina que a voz pode ser mais poderosa do que qualquer diploma ou aparência. A maioria acredita que influência vem só do conhecimento, mas não percebe que muitas vezes é o tom da fala que decide se você será ouvido ou ignorado. Já parou para pensar que um simples bom dia pode abrir portas ou fechá-las dependendo de como é dito? Isso é quase um paradoxo. Não são as palavras que convencem, e sim a forma como elas chegam ao outro. O problema é que muita gente usa a própria voz no piloto automático, sem perceber que ela pode estar sabotando sua imagem. É polêmico, mas é real. Você pode ter a melhor ideia do mundo e ainda assim fracassar, se não souber transmiti-la com autoridade e emoção. O contrário também acontece. Pessoas menos preparadas conquistam espaço apenas porque dominam a maneira de falar. Não é sobre talento nato, é sobre técnica. E é aqui que entra a recompensa. Aprender a usar o tom certo não é complicado, mas exige consciência. Imagine transformar sua fala em uma espécie de arma secreta, capaz de gerar respeito, conexão e até admiração em poucos segundos. É isso que você vai descobrir ao longo deste conteúdo. O curioso é que, quanto mais simples parece, mais profundo se torna quando você realmente entende como aplicar a voz como ferramenta invisível de poder. A maioria das pessoas não percebe, mas a voz é como uma chave secreta que abre portas que nem sempre o conhecimento ou a aparência conseguem destrancar. Um tom bem colocado transmite confiança, mesmo quando o conteúdo da fala ainda não é totalmente sólido. É como entrar numa sala desconhecida e só pelo modo como você diz bom dia, todos já entenderem se você é alguém a ser ouvido ou ignorado. A voz cria uma atmosfera antes mesmo que as palavras façam sentido. Pense em situações do dia a dia, uma entrevista de emprego, uma apresentação na faculdade ou até uma conversa simples com um amigo. O mesmo eu acho pode soar hesitante, firme ou até inspirador, dependendo do tom em que é dito. A voz não é apenas som, é energia em movimento. Quem domina essa energia acaba influenciando os outros sem que eles percebam. É como quando um palestrante fala e você não consegue desgrudar a atenção, mesmo sem entender por quê. E a verdade é que esse poder não está restrito a líderes ou grandes comunicadores. Qualquer pessoa pode desenvolver essa habilidade se começar a enxergar a própria voz como um instrumento. Assim como alguém aprende a tocar violão, afinando as cordas, também é possível afinar a voz para transmitir autoridade, empatia ou entusiasmo. E é justamente aí que entra o impacto emocional que cada tom pode gerar. O impacto emocional do tom na comunicação. Quando alguém fala, não é apenas o que está sendo dito que chega ao outro, mas como é dito. O tom de voz carrega emoções escondidas, mesmo quando a pessoa tenta disfarçar. Um simples tudo bem pode soar como cuidado, ironia ou até desprezo, dependendo da entonação. O curioso é que, muitas vezes, a emoção transmitida pelo tom pesa mais que a própria mensagem. É por isso que, em discussões, a frase pode até ser correta, mas se o tom for agressivo, ela vira munição contra você. Se pararmos para pensar, a voz funciona como um espelho do estado interno. Quando alguém está ansioso, a fala tende a acelerar. Quando está triste, a voz perde força e parece quase apagada. Já reparou como crianças conseguem identificar em segundos o humor dos pais só pela forma como eles chamam o nome delas? Essa percepção acontece com todos nós. O cérebro humano é programado para captar nuances emocionais no tom de voz antes mesmo de entender as palavras. Dominar isso é como aprender uma arte invisível. Quem ajusta o tom de acordo com a emoção que deseja transmitir passa a ter muito mais controle sobre as próprias interações. Por exemplo, se quiser gerar calma em uma negociação, falar pausadamente e em tom baixo cria um clima de confiança. Já em momentos em que precisa motivar uma equipe, elevar o tom com energia sincera desperta entusiasmo. É nesse jogo entre emoção e voz que mora o verdadeiro poder de influência. E logo surge uma questão. Como esse tom molda a percepção de autoridade? Como a entonação pode mudar a percepção de autoridade? Autoridade não nasce apenas das palavras escolhidas, mas do jeito como elas são entregues.
Uma frase simples como "vamos começar" pode soar como uma ordem respeitável ou como um pedido inseguro, dependendo da entonação. É quase como se a voz fosse um uniforme invisível. Ela pode vestir alguém de líder ou de aprendiz, mesmo que o conteúdo seja idêntico. Muitas vezes, a diferença entre ser ouvido e ser ignorado está nessa sutileza que quase ninguém percebe conscientemente. Um exemplo claro disso acontece em ambientes de trabalho. Já viu aquele colega que fala pouco, mas quando abre a boca, todos prestam atenção? Na maioria das vezes, não é pelo cargo, mas pela firmeza e clareza da voz. A entonação dele transmite segurança, e segurança é um imã natural de respeito. Enquanto isso, outro pode ter até mais conhecimento técnico, mas se fala com hesitação, acaba perdendo a autoridade antes mesmo de concluir a frase. O mais fascinante é que isso pode ser treinado. Pequenos ajustes como manter a voz estável, projetar bem as palavras e evitar sons arrastados de dúvida, como o já transformam completamente a percepção do outro. Com prática, até quem se considera tímido pode se tornar alguém que impõe presença só pela forma como fala. E se a entonação é capaz de criar respeito, o próximo passo é entender outro detalhe poderoso: o ritmo e as pausas que dão vida ao discurso. O segredo do ritmo e da pausa na fala. A fala, quando bem conduzida, parece até uma melodia. O ritmo das palavras e as pausas estratégicas podem transformar um discurso comum em algo memorável. Uma pausa bem colocada, por exemplo, cria suspense e dá tempo para que a mensagem seja absorvida. É como quando um contador de histórias faz silêncio por um instante antes da parte mais importante. Nesse momento, todos prendem a respiração, esperando pelo desfecho. O silêncio, quando usado com intenção, fala mais alto do que 1000 frases atropeladas. Muita gente acredita que falar rápido demonstra inteligência, mas na verdade, transmite ansiedade. O ouvinte pode até se perder no raciocínio. Já o ritmo equilibrado permite que cada palavra tenha peso, como se fosse uma peça fundamental de um quebra-cabeça. Grandes líderes, palestrantes e até comediantes sabem disso. Não é só o que dizem, mas o timing perfeito entre fala e silêncio que mantém a atenção. Se pensar bem, até em músicas, a pausa é o que dá sentido à melodia. E o mais interessante é que qualquer pessoa pode aplicar isso no dia a dia. Experimente, na próxima conversa importante, falar uma frase-chave e depois se calar por alguns segundos, olhando nos olhos do outro. Esse espaço de silêncio cria impacto imediato e dá a sensação de autoridade. O ritmo certo e as pausas estratégicas transformam até as mensagens mais simples em algo marcante. E quando esse controle se alia à adaptação da voz em diferentes cenários, o poder se multiplica ainda mais, ajustando a voz para diferentes contextos, profissional, pessoal, social. A voz é como uma roupa, não se usa o mesmo traje em uma reunião de negócios e em um churrasco com amigos. No ambiente profissional, por exemplo, a clareza e a firmeza são essenciais. Uma voz bem projetada, com ritmo constante e sem pressa, transmite credibilidade instantânea. Já na vida pessoal, com familiares ou pessoas próximas, um tom mais suave, acolhedor e até brincalhão pode fortalecer vínculos e gerar proximidade. O segredo é perceber o cenário e adaptar a roupa vocal de acordo com o que ele pede. Em contextos sociais, como festas ou encontros casuais, o jogo muda novamente. Uma voz mais leve, descontraída e até um pouco mais alta ajuda a manter a atenção em ambientes cheios de estímulos. É curioso observar como algumas pessoas parecem dominar qualquer roda de conversa. Na maioria das vezes, não é pelo conteúdo em si, mas pelo tom certo que se ajusta ao clima. Esse ajuste funciona como um código invisível que conecta a pessoa ao ambiente. Adaptar a voz, portanto, não significa perder a autenticidade, mas sim expressar diferentes versões de si mesmo. É como se alguém tivesse várias ferramentas na mesma caixa. Cada uma tem sua função. Saber quando usar um martelo e quando usar uma chave de fenda faz toda a diferença. O mesmo vale para a voz. E quando se aprende a equilibrar todos esses contextos, chega o momento de dar um passo além. Treinar a voz de forma prática para que a influência se torne natural. Agora que você descobriu o poder escondido da sua voz, a pergunta é:
Vai continuar deixando que palavras medianas e tons indecisos ditem como os outros te enxergam? Ou vai aplicar essas técnicas e transformar cada conversa em uma oportunidade de influência real? Pense nas reuniões, nas conversas do dia a dia, até naquela mensagem de áudio. Tudo isso pode ser usado a seu favor se você dominar seu tom. O próximo passo é simples. Pratique. Grave sua própria voz, experimente pausas, ajuste o ritmo e observe como as pessoas reagem. Note a diferença quando você fala com intenção versus quando fala no automático. Pequenos ajustes diários podem gerar resultados que ninguém espera. E a melhor parte é que você vai sentir esse poder crescendo de forma natural. E aqui vai um desafio final. Que tal aplicar o que aprendeu hoje e compartilhar nos comentários uma situação em que você percebeu a força da sua voz? Se inscreva no canal, ative as notificações e continue aprendendo como transformar cada palavra que você diz em influência, respeito e conexão verdadeira. Sua voz nunca mais será a mesma.